As funções executivas, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, na verdade, só para traduzir para as pessoas que a gente está falando assim, funções executivas, o que são? Elas auxiliam as pessoas a pensar antes de agir, né? É o nosso chefe que vai te determinando quais tarefas, quais funções vocês vão fazer, nós faremos ao longo do dia. Ou seja, quanto mais flexível for, menos problemas eu vou ter, né? E aí pode controlar impulsos, irritabilidade, quanto mais flexível, menos irritado, menos transtornos, né? A gente precisa fazer esse link que nós funcionamos de maneira global, né? E não está associado a uma condição ou não. Não é que a alteração sensorial ou prejuízo executiva é da identificação da superdotação. Mas pessoas superdotadas já é sabido que existe uma intensidade emocional mais forte, logo eu vou ter prejuízos sensoriais ou nas funções executivas. A gente, na integração sensorial, muitas vezes tem a questão do incômodo com o olfato. E aí, o que eu vejo muito acontecer? trabalhar com cheiros. Mas trabalhar com cheiros é estimular o olfato. E cadê o sistema nervoso central? O processamento sensorial aí? O incômodo com cheiro, ele está completamente linkado à rigidez cognitiva. Me remete muito ao funcionamento até do TDAH, dos neurônios irem muito ao encontro, todos ao encontro daquele estímulo. Então, ele é recebido de uma forma muito intensa. E quando eu começo a flexibilizar, parte dos neurônios não vão dizer, vão vocês que agora eu vou, né? E daí é onde você consegue ter atenção dividida, atenção compartilhada, e consegue relevar, se incomoda menos com estímulos incomodados. Agora, a rigidez na superdotação tem vários vieses aí. Né? A começar por, nossa, mas você se sai tão bem numa área, como que você é deficitário em outra? E a gente fica naquela tensão de querer fazer tudo bem feito, e não existe perfeição porque ninguém é robô, né? E é onde vem a ansiedade, outras questões. E nem os robôs são perfeitos porque eles podem ser hackeados, né? Então não tem ninguém perfeito. Todo mundo vai falhar, é essa a grande questão. Gente, só para ficar claro que assim, as funções executivas, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento nas áreas cognitiva, emocional, social e moral. E se eu tenho alguma alteração sensorial, isso vai impactar esse nosso funcionamento, né? Então, as funções executivas, assim, elas nos tornam cidadãos, pessoas melhores, mas também que respeitem as nossas individualidades aqui. Nós não nascemos com as funções executivas, né, perfeitas. Elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, na primeira infância e na adolescência. E aí vem aquelas questões todas que a gente já sabe que as pessoas superdotadas têm geralmente uma infância e adolescência escolar bastante difícil, repleta de traumas, né? E esses traumas, o que vai acontecendo? Vai trazendo mais prejuízos aqui, correto? E aí são traumas que vão fazendo eu me desconectar da minha essência. Sim. Inclusive, tem hipóteses para falha interoceptiva que falam de traumas. É onde você vai tirando mais uma fibra ali daquele fio elétrico, sabe? Entre cérebro e emoções. Então, você vai se distanciando da sua essência. É onde entra, por exemplo, a síndrome do impostor. Sim. Então, eu busco outro caminho, para não ter que lidar com algumas coisas. Até para ser aceito, para não ser tão diferente dos demais. Isso, e a gente vai criando uma dificuldade, uma capinha ali, né, de perfeição ou de igualdade que não existe, porque sentimos, funcionamos, e aqui tem uma integração diferente, e os traumas, eles ficam aí para sempre. Depois você, como disse mesmo, aceitei a minha superdotação aos 42, né? Olha, são quase 42 anos vivendo uma vida que poderia ser mais fácil, né? Mais tranquila. E aí, a grande questão, que a gente, para ficar claro, flexibilidade cognitiva, né? É a mesma coisa que flexibilidade psicológica. Quer dizer o seguinte, é uma competência que permite nós alternar entre uma tarefa e outra, entre um desejo e outro, e é por meio dela, né, que nós podemos receber novas informações, reorganizar o nosso raciocínio, juntando os dados que ele dá, que a gente vai assimilando, para fazer alguma outra coisa. Por exemplo, errei, reconheço que errei.
Isso é flexibilidade cognitiva, né? Isso vai alternando. Mas quanto maior a rigidez, mais dificuldades eu vou ter. E aí, aquela intensidade emocional que é comum na superdotação, com a alteração sensorial ali importante acontecendo, que você disse, né, que agora a terapia ocupacional da integração sensorial já está olhando para essas questões emocionais, fica tudo muito mais intenso e difícil de condução sozinho, né, Thaís? A tolerância à frustração a gente pode citar, né? Sim. Porque é muito frustrante se sair muito bem em alguma coisa e ser zero desempenho. É um carrossel de emoções. Sim. Aí você tá indo bem lá na aula, mas você vai para educação física, é a última a ser chamada do paredão. Eu nem era chamada, eu nunca nem fui notado na quadra, eu não estava. Sorte é que eu sou baixinha, então eu fiquei muito tempo achando que era altura. Ajudou um pouquinho, entendeu? Não, era ruim mesmo. Tá tudo bem ser ruim, né? É. Porque se muitas vezes eu mando paciente para TO, elas me como assim? Não tem nada, né? E a gente está vendo que tem uma rigidez importante ali. Muitas vezes, os pais, eles chegam para a gente aqui buscando coisas, a gente vai dando os caminhos, né? Mas nós sabemos a dificuldade que é encontrar bons profissionais no Brasil nas nossas áreas. Inclusive, eu te achei que eu precisava de uma pessoa para um caso super importante, que hoje está super evoluído, e você indicou uma TO maravilhosa, Giovana, aqui de Indaiatuba, porque a gente não tem essa rede, né? E aí as pessoas não entendem, olha, às vezes é um detalhe sutil que você pode nos ajudar, né? Hoje, por exemplo, minha atuação está muito mais dentro da saúde mental, onde eu recebo muito mais de psiquiatras do que qualquer outra especialidade. Mas essa visão do emocional dentro da integração sensorial é uma sementinha que eu particularmente tenho buscado plantar. Se eu não soubesse de interocepção, muitos pacientes, eu ia dizer, não tem nada, não tem demanda para o serviço. Tanto que os primeiros relatórios, onde não entra nada de outros sistemas, apenas interocepção, era muito difícil mudar esse padrão de relatório, porque era um outro exercício, uma outra elaboração. Então, você tem aí a escala Maia, mas que usa muito sobre batimentos cardíacos, respiração, mas não vai na abrangência da coisa. Na minha avaliação, eu coloco cognição, metacognição, alterações sensoriais diversas, percepções viscerais. Eu coloco tudo. Ficou mais de 100 perguntas, tanto infantil quanto o adolescente adulto. Mas aí vem essa frustração que as pessoas vão no quadrante, né? Isso é meu, isso aqui. A gente vai falando de um paciente. Eu já tenho essa percepção, porque eu estudo superdotação há muito tempo, a nossa teórica também, mas que tem essa intersecção importante das funções executivas e da integração sensorial que vão trazer qualidade de vida. E nós não temos os recursos que vocês têm para trabalhar a integração sensorial total, né? Eu posso aplicar o perfil sensorial, posso interpretar isso, mas eu vou precisar de uma TO para fazer a intervenção. Mas aí o TO precisa se atualizar também, para saber que são 8 sistemas, para saber que tem componente emocional, que pode ser trabalhado pela integração, que não é só, por exemplo, baixar hiperreatividade tátil para conseguir ter mais interação social e ficar menos irritado. Não. É uma questão de interocepção para conseguir identificar a emoção crescendo dentro de si, não deixar explodir para ter rompantes emocionais, mas conseguir gerenciar essas emoções e não ter crises, e não ter rompantes, né? Mas para conseguir gerenciar e com isso ter mais qualidade de vida a pessoa e quem convive com ela.